Bem-vindos ao podcast Você Segurado. Aqui você encontra informação que protege e conteúdo que transforma. Bem-vindo ao Você Segurado, podcast que traz informação que protege e conteúdo que transforma. Eu sou Elisandra Lima, advogada previdenciarista aqui em Presidente Prudente e... Eu sou o Victor, advogado que atua na área previdenciária, e hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. José Mauro. É um grande prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado, Victor. Obrigado, doutora Elisandra. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Eu tenho uma história muito engraçada, engraçada não, na verdade, de gratidão com o Dr. José Mauro, né? Logo no começo da minha advocacia, chegou uma demanda até mim com relação a uma propriedade rural. Você lembra, doutor? Do IPTU. A pessoa, né? pagava ITR era em torno de R$ 179. E aí, depois, a cidade, o município cresceu, aquela propriedade que era no âmbito rural passou a ficar dentro do âmbito urbano, e a prefeitura passou lá, né, viu uma oportunidade ali e emitiu a guia do IPTU. De 179, era menos de R$200, passou para 14 mil. Nossa. O IPTU. A pessoa quase, o proprietário da terra lá, ficou louco, e aí entrou em contato comigo, e eu no início da minha advocacia não sabia nem para onde ia, aí me indicaram o doutor José Mauro, eu entrei em contato com ele, extremamente solícito, falou, menina, calma, fica calma, tá tudo certo, entra com processo administrativo junto à prefeitura, comprova que aquela propriedade que pese esteja dentro do âmbito urbano, é uma propriedade rural, já está... Função rural, né? Exatamente, função rural já está consolidado esse entendimento e vai dar tudo certo. E deu tudo certo e eu sou muito grata ao senhor com relação a isso. É sempre um prazer. Eu costumo dizer que a gente, no exercício da nossa atividade, a gente vai angariando experiências e fazendo contato com pessoas. Né? Então, a gente sempre se encontra, né? A gente sempre lembra dos casos que a gente viu. E quando o assunto é tributário, sempre tem um quê de perplexidade, né? Porque todo evento tributário sempre tem alguma questão que incomoda, né? Verdade. Mas aproveitando, antes da gente começar o nosso bate-papo, conte um pouco da sua trajetória profissional, como que o senhor encontrou o direito, como que foi essa... E a escolha, né, para o direito tributário. Conte um pouco pra gente. Não foi uma escolha muito consciente, assim. Na época do colégio, né, fui fazer, tinha algumas opções entre direito, administração, e meu pai atuava, né, na área de administração, e eu falei, poxa, eu quero voar outros ares, né, e aí acabei entrando na faculdade de direito, e no mesmo ano comecei a trabalhar numa empresa, num departamento fiscal da empresa. Então não foi muito uma escolha opcional, né? Comecei a trabalhar e fazendo faculdade, e aí ali tive o primeiro contato com a parte fiscal, né? Só que sempre tive um incômodo, porque eu me formaria como advogado, mas a minha experiência toda, quase nenhuma, com a advocacia e com o direito, propriamente dito. Então no quarto ano, metade do quarto ano, vendo todos os meus amigos fazendo estágio no escritório, eu falei, cara, acho que preciso... né? Ou optar e seguir a carreira fiscal e fazer contabilidade em algum momento, ou de fato mergulhar no tributário, no direito. Então fui fazer estágio no escritório. E aí logo que me formei, eu fui trabalhar no escritório que eu trabalho hoje. Olha que com essa experiência, isso por volta de 2006 eu entrei nesse escritório como advogado, e aí comecei a estudar. E aí meus sócios faziam um curso de especialização, na época o sócio fundador do escritório já tinha terminado, o meu outro sócio, meu atual sócio na época também era advogado, ele fazia esse curso. Eu terminei um outro curso de especialização na PUC em Londrina, que também tinha ênfase em tributário, e fui fazer esse curso do IBET, né, que hoje sou professor do IBET, então assim, eu brinco que as coisas vão acontecendo muito, né, de forma muito... Parece que é coincidência, mas eu sempre falo, ó, tem alguma providência ali que vai nos orientando. Então eu fiz o IBET, depois eu fiz mestrado, né, sob a linha do IBET, mas pela PUC, né, e aí comecei a dar aula aqui no IBET quando a gente abriu a unidade aqui em Presidente Prudente. E já faz aí mais de 20, 2006, né? 21 anos de atuação
na advocacia tributária, mas se contar esse período Aham. de experiência aí antes da faculdade na área fiscal, já faz aí quase 30 anos de experiência com tributário e vendo, assim, né, as perplexidades que o direito tributário nos incomoda. Sim. O Vitor em off aqui comentava, né, as interpenetrações dos ramos aí do direito, né. E o tributário está sempre, eu brinco que o direito tributário é sempre um ramo de sobreposição. Então, o direito civil, quando fala de propriedade, o direito tributário está olhando a propriedade. Exatamente. O direito do trabalho, quando está olhando as relações, ó, o direito tributário está vendo renda. Então, o direito tributário está sempre permeando as relações jurídicas ali, né? E no direito previdenciário não deixa de ser assim, né? Nós temos lá toda a parte das contribuições, o custeio, as empresas também têm essa preocupação com o direito tributário, né? Então, com tudo que é necessário. E quando nós pensamos em convidá-lo, também veio esse receio de que o direito tributário, para nós, previdenciaristas, parece uma área tão distante da nossa atuação, né? Algo que nos deixa um pouco como se fosse um universo diferente, né? E quando você começa a analisar os temas, você percebe que, de fato, tem várias questões que se relacionam, né? E aí eu comecei a selecionar alguns temas para nós conversarmos, para ter esse bate-papo aqui hoje, né? Até alguns colegas indicaram alguns pontos. Falei, eu vou anotar tudo porque o direito tributário não é a minha área, é o direito previdenciário. Mas eu acredito que nós vamos ter várias questões aqui levantadas em que as duas áreas vão se conversar bastante. Exatamente, até porque a natureza jurídica das contribuições... Não, a natureza jurídica das contribuições é tributo, né? Sim. E aí, querendo ou não... E as pessoas devem estar se perguntando mesmo, né, lá em casa, os nossos ouvintes, o que tem a ver direito previdenciário com direito tributário? Gente, a gente acha que não tem nada a ver, mas elas se encontram, estão muito próximas, e aí nós estamos passando no nosso país por uma reforma tributária, e vai ser impactada na Seguridade Social, né? E aí eu vou explicar aqui, gente, um pouquinho para as pessoas lá de casa o que é a Seguridade Social, para que eles entendam, para a gente já não entrar no assunto e eles não entenderem direito do... Quem é advogado já vai entender, mas as pessoas que a gente quer alcançar, né, que são as pessoas, os segurados, que não têm tanto conhecimento assim. Então, gente, a Seguridade Social, ela tem três ramos, né? A saúde, a assistência social e a previdência social. A saúde é o SUS, a assistência social é o LOAS, né, o BPC, e a previdência social são o que o INSS administra, né? Então, como que acontece, como que é feita como que chega o dinheiro, né? Como que é o custeio dessa Seguridade Social, que são esses três ramos, né? Que nem eu falei, saúde, assistência e previdência. Como que o dinheiro chega lá, né? Quem que contribui, de onde que o dinheiro vem, cai do céu esse dinheiro? Não, ele não cai do céu. Ele é feito, toda a sociedade faz essa contribuição, né? De forma direta e de forma indireta. Da forma indireta é através... Eu nem estava olhando para as câmeras. Da forma indireta, é através dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parte desse orçamento é destinado para a Seguridade Social. Aí, da forma direta, é através das empresas, né? As empresas, elas têm três formas de fazer essa contribuição, que é através da sua folha de pagamento, depois das suas receitas e depois do lucro, né? E aí, quando a gente fala da receita da empresa, é aí que entra dois tributos, o PIS e a COFINS, né? Se eu tiver errado, vocês vão me falando aí, tá? Aí, doutor. A PIS e a COFINS. Depois, a próxima são os segurados, né? Que aí estão quem é carteira assinada, os segurados contribuintes individuais, facultativos. Aí depois vem os concursos de prognósticos, que são a Mega Sena, Loto, né? Esses de fezinha, né? Essas questões. As loterias. As loterias da vida. As novas rifas do Instagram, do Facebook. Também. As que são homologadas, né? E aí depois, por o importador. Todas as pessoas que importam mercadorias, serviços, eles também pagam a PIS e a COFINS, diferentemente do empregador. Mas então como é que funciona o custeio, né? Através das empresas, que elas têm três maneiras de contribuir, através que é propriamente dita a contribuição, que são dos trabalhadores,
A próxima é dos concursos de prognóstico e depois dos importadores. Então, cada item desse tem um percentual que é enviado lá para a Seguridade Social. Então, é assim que funciona o custeio da Seguridade Social. E aí a minha pergunta para o doutor, antes ele vai explicar um pouco, doutor José Mauro, eu gostaria que o senhor explicasse, sobre a reforma tributária, né? O que é a reforma tributária, como que é hoje no nosso país, como que vai ser quando entrar em vigor, né, as mudanças que tiveram, e o que isso vai impactar, se o senhor enxerga, né, na verdade, se isso tem algum impacto diante do direito da parte previdenciária, da Seguridade Social. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, é porque assim, né, sempre o governo gosta de dar depois umas desculpas, e a minha preocupação hoje, como leiga, que não entendo direito o que é essa reforma tributária, quais são os impactos dela, como leiga, se daqui a algum tempo, como esse PIS e essa COFINS, eles vão se unir, vão virar somente um tributo, se daqui a pouco o governo vai falar, outro roubo na Previdência Social, outro roubo na Seguridade Social, porque nós não desenhamos direito a reforma tributária, e isso impactou, e aí agora a gente está com déficit na Seguridade Social, um rombo, como de vez em quando isso acontece, né? Então, a minha primeira pergunta seria essa, que o senhor explicasse um pouco o que seria essa reforma tributária, e se o senhor enxerga que, de fato, isso tem algum impacto para a Seguridade Social. Tá. Bom, primeiro, para pegar o gancho, quando vocês me fizeram o convite, também fiquei bem apreensivo, falei, poxa, mas não entendo nada de previdenciário, o que eu vou, né, que eu vou contribuir, né? E a Lisandra falou, a gente queria ouvir e fazer uma correlação de reforma tributária com o direito previdenciário, né? E às vezes tem isso, né? Que você explicou, assim, perfeito a forma de custeio, né? Então, como é que o Estado exerce e presta, né, em contraprestação, oferece os serviços públicos para os cidadãos, dentre eles saúde, assistência e a previdência social. Então, o Estado precisa de dinheiro. Então, quando você falou, vem do orçamento. Então, do orçamento vem sem receitas carimbadas, né? Então, a arrecadação de impostos, né, não tem uma destinação específica, diferente das contribuições. E daí a Constituição vai lá, faz uma delimitação e cria ali as bases tributáveis, que você falou bem, folha de pagamento, receita, faturamento, lucro, né? E criando essas materialidades, o que a Constituição falou? Eu quero ver aonde tem grandeza tributável aqui para colocar um valor que determinados agentes da sociedade vão contribuir, né, para os cofres públicos, né, desempenhar as suas atividades. Então ficou muito bem desenhado aí a forma de trazer dinheiro, entre aspas, para custear a Seguridade Social, né? Quando a gente fala de reforma tributária, acho que a gente precisa também desmistificar algumas coisas, ou como é tão complexo, às vezes colocar alguns esclarecimentos, né? Porque a gente fica com essa impressão, como você falou, será que vai gerar um desencaixe? Né? A reforma tributária, quando veio com a proposta de não aumentar a arrecadação, né? Então, até porque hoje a gente já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Do mundo, exatamente. Né? Então, assim, não poderia ser uma reforma tributária para piorar. Para piorar, né? Mas também a gente sabe que o cobertor é curto e não teria uma reforma tributária que diminuiria a carga tributária. Então, a ideia é que ela se mantenha neutra. Só que essa neutralidade, ela vai ser aparente, ela vai ser global, quer dizer, no geral, as alíquotas vão ser mensuradas para não gerar aumento. Só que podem haver alguns setores que vão ter aumentos, alguns setores que vão ter diminuição, porque quando a reforma tributária caminhou no Congresso, cada um foi puxando a sardinha para o seu segmento e acabou trazendo benefícios para alguns setores, para outros, né? Então, a reforma tributária sobre o consumo, né? Então, quando a gente fala de reforma tributária hoje, a gente tem que falar assim, reforma tributária sobre o quê? Reforma tributária do consumo veiculada pela Emenda Constitucional 132. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque no final do ano passado a gente viu movimentos para a reforma tributária, né? Não com esse tom, mas alterou a tributação da renda, né?
no âmbito da discussão da reforma tributária, muito se cogitou, mas será que eu também não preciso rever ou revisitar a tributação sobre folha de pagamento, que já é alta, né? Então, quando a gente fala de tributação, a gente tem muitas variáveis aqui, né, que a gente precisa entender. Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, a princípio, a reforma tributária sobre o consumo, ela não impacta diretamente no custeio da Previdência, justamente porque essas bases que você falou, receita, faturamento, incidem tributos federais, contribuições, o PIS e a COFINS, né? E a importação também, que acaba ficando junto ali dentro da ideia de incidências sobre operações de consumo. Então, o PIS e COFINS sobre receita, faturamento e importação vai ser substituída pela CBS, né? Ah, Zé Mauro, mas e aí? Será que foi bem planejada? Ela foi pensada? Então, hoje quando a gente olha para o tributário e fala de reforma tributária sobre o consumo e reforma tributária da renda, elas não foram pensadas juntos, né? Então, o poder político, a força política vai lá e consegue implementar a reforma tributária sobre o consumo. E se conseguir, joga da renda também. Se tivesse espaço político, passaria também uma da folha e nenhuma delas para diminuir carga. Então, respondendo a sua pergunta, assim, o tributário não foi pensado junto, né? Deveria ter sido, especialmente porque a tributação sobre o consumo onera muito o nosso dia a dia, ela onera muito as faixas de renda média e baixa, né? Em contrapartida, a renda poderia atingir outras faixas da população e que, se isso fosse pensado de forma mais equalizadora, a gente poderia ter uma reforma tributária mais distributiva, mais justa, mais equalizada. Então, não teve. A Previdência, hoje a gente sabe, né, vocês previdenciaristas têm mais conhecimento desse cálculo atuarial, de como isso já tem um descompasso. Então, assim, a reforma tributária não atinge diretamente custeio, que ela quase vai mimetizar. Vai ter uma possibilidade, dentro da reforma tributária, de ampliar bases de incidência que hoje não são atingidas pelo PIS e COFINS. Existe uma tendência de aumentar a alíquota, mas com uma possibilidade de geração de créditos tributários para empresas. Isso, em alguns setores, pode ser melhor, em alguns pode ser pior. Então, o que eu vejo de impacto possível da reforma tributária sobre o consumo no previdenciário são os impactos de mercado, né? Então, vai trabalhar com preço, vai trabalhar com a opção dos agentes econômicos na contratação. Então, pode ser que um agente econômico prefira contratar uma PJ ao contratar uma pessoa física. Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que daqui a alguns anos, né, hoje a gente já fala, né, entre os tributaristas da reforma, né, que a reforma veio, mas já está precisando ser revisitada. Então, a reforma previdenciária lá atrás já está com uma cara de obsolescência. Então, quando a gente conseguir enxergar melhor, de fato, os impactos da reforma tributária no mercado e como isso vai impactar na geração de empregos, no custo de vida, isso invariavelmente vai afetar, mas aí de forma indireta, também a questão, né, do segurado, que pode ser que o governo fale, vamos ter que fazer uma nova reforma tributária, porque uma reforma previdenciária, porque a reforma tributária de alguma forma impactou negativamente na arrecadação e diretamente no custeio, e aí a gente tem que revisitar também as estruturas das bases previdenciárias. Eu vejo que tem algumas mudanças que são feitas e elas não são totalmente pensadas com relação às contribuições previdenciárias, né? No caso da criação do MEI, por exemplo, né? Tirou muita gente da informalidade, então o mercado formalizou bastante, muita gente tem hoje seu CNPJ, emite nota, tem a maquininha. Por um lado é excelente, né? Sem dúvidas. Mas, por outro lado, a arrecadação para a Previdência diminuiu muito, né? Hoje a pessoa paga lá um valor muito baixo, né, mensalmente, se ele pagar o mínimo do MEI ali,
Isso reflete também no custeio, né? Reflete depois na Previdência, né? Você vê que essa reforma tende a ter mais informalidade, mais formalidade na arrecadação. Isso também tem algum reflexo? Vitor, difícil Aham. dizer, né? Assim, Seria uma previsão mas, mesmo. assim, algumas questões da reforma tributária já permitem a gente antever alguns movimentos, Isso. né? Então, Aham. como eu falei para vocês, qual que era a ideia da reforma tributária? Então, a gente tinha ali um pandemônio tributário, a gente pagava ICMS para os estados, ISS para os municípios, PIS e COFINS, aí tem IPI, o IPI, o PIS e COFINS no âmbito federal, e cada um com uma legislação específica, cada um com uma incidência específica. Então, se a gente pensar, 26 estados legislando sobre ICMS, cada um tinha uma particularidade, 5.870 municípios, cada um, e a parte federal também, ali, e cada um com uma materialidade diferente, isso gerava muita complexidade. Então, uma das ideias da reforma, ó, vamos simplificar isso, né? Vamos fazer com que a gente tenha um tributo único, né? Sobre uma materialidade que abranja todas essas outras materialidades, porque sempre ficavam umas zonas de penumbra entre um ou outro tributo, e não pode cobrar isso, não pode cobrar aquilo, o Estado não pode cobrar sobre essa materialidade. Então a ideia era, vamos fazer um tributo bem abrangente. Aí veio a ideia, né, trazida ali de alguns modelos internacionais, de um imposto sobre o valor adicionado. Então, a ideia original era essa, mas aí no Brasil tudo vira jabuticaba, né? Então hoje a gente tem o nosso imposto sobre o valor adicionado, né, que nasceu com uma ideia de ser um tributo único federal, mas aí o concerto político, né, acabou dividindo. Vamos criar um tributo federal e um híbrido aqui que vai satisfazer a arrecadação dos estados e municípios. Então hoje a gente fala em IBS e CBS, e na verdade os tributaristas vêm chamando, ele é um tributo gêmeo, porque a materialidade é a mesma, só que aí a arrecadação a gente não quer colocar num cofre só, a gente já quer deixar essa primeira divisão. Então, esse conceito de tributação ampla, né? Então já gera assim, então vai arrecadar mais. Para arrecadar mais, eu tenho que fazer com que o tributo garanta, né, ou que ele tenha um efeito neutro. Então, o tributo, via de regra, ele não pode ser um agente de escolha de mercado. Então, é um princípio da economia, princípio da neutralidade da economia, que foi incorporado para o direito, e a emenda constitucional faz uma coisa que não existia antes. Traz como base principiológica um texto expresso. A gente já entende que existia na Constituição essa ideia de neutralidade tributária, mas na reforma ela faz questão de trazer isso de forma expressa. A reforma tributária sobre o consumo tem que observar, dentre vários princípios da simplicidade, né, da transparência, o princípio da neutralidade. Né? O que é isso? Olha, o princípio tem que ser neutro. Eu quero abrir uma atividade, eu não tenho que ficar fazendo conta, contratar um tributarista, contratar um contador, um agente fiscal para saber, essa operação vai ser viável. Então, via de regra, não deveria interessar aspectos tributários se eu abro uma empresa em Manaus ou se eu abro em Prudente para saber qual que é a operação mais viável. Né? Então, essa ideia de neutralidade ela vem com uma sistemática que é a não cumulatividade. O que é isso? Gerar tudo que eu comprar, né, para o exercício da minha atividade, eu tomo crédito do que foi pago na etapa anterior para deduzir do valor do meu tributo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pagar tributo só sobre o valor que eu agrego. Então, sou advogado, presto serviço, tudo que eu adquiri dentro do escritório, eu tomo crédito, vou cobrar honorários, então eu vou conseguir deduzir, né, o crédito do débito. Então, aí, pensando na sua pergunta, por que eu estou tocando nesse assunto? A questão de créditos vai ser uma questão que impacta muito, né?
Então, apesar de ser neutro, o princípio da neutralidade, de fato, hoje, a reforma tributária está demandando das empresas uma necessidade gigantesca de organização. Por quê? Já que eu vou pagar tributo sobre uma base maior, existe uma possibilidade da alíquota ser uma alíquota mais elevada do que a gente tem no agregado dos outros tributos, né? A gente está falando aí de estimativas de 28%. Né? A PIS/COFINS é 9%, o ICMS é 17%, o ISS varia ali de 2% a 5%, quem paga ISS não paga ICMS, então a gente fala ali de 11% a 15% para prestadores de serviço, para quem comercializa ali 17%, 20%, 24%, e a gente fala de um agregado de BS, CBS de 28%. Né? Então, a possibilidade de tomar crédito pode afetar a questão da informalidade, no sentido de que as empresas vão começar a pensar, olha, poxa, se eu posso, ao invés de contratar uma equipe interna para minha empresa, eu posso contratar uma outra empresa prestadora de serviço que vai me gerar crédito até 28%. Então, assim, hoje, quando a gente contrata, a gente paga quase 30%, né? 20% da cota patronal, mais 1% a 3% do RAT, mais os 5,6%, 5,8%, 5,9%, a depender do tipo de atividade para os terceiros. Então, hoje, uma contratação de um funcionário, só de tributo agrega quase 30%. Então, a reforma tributária pode gerar o contrário. Ó, se eu conseguir organizar a minha atividade e identificar que eu posso terceirizar uma determinada operação dentro da minha empresa, eu posso ter um custo mais reduzido, direto, e ainda ter 30% de crédito. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, pode ser que haja um movimento, né? Algumas empresas já estão se organizando. Com certeza vai ter. Vai ter essa mudança, né? Hoje, por exemplo, empresas no Simples, né? Na reforma tributária, eles vão gerar menos créditos. Então, algumas empresas do Simples que ficam em meio de cadeia já estão sofrendo pressão para ou você sai do Simples, ou você opta por um regime híbrido do Simples, em que você apura parte dos tributos no Simples e o resto CBS e IBS normal. Senão, eu vou ter que buscar outros fornecedores, né? Porque ninguém do Simples vai conseguir dar um desconto de 30% da folha, né? Então, a gente já está vendo essa pressão para as empresas do Simples. Pode ser que haja essa pressão, né, para uma contratação de terceirização, e aí pode gerar informalidades, porque algumas pessoas não vão conseguir se organizar para ter uma PJ, né? Então, às vezes, acaba gerando algum impacto para a informalidade. E um outro aspecto que eu penso que possa levar à informalidade também é eventual impacto da reforma tributária em preço. Né? Então, vai aumentar preço, as empresas, né, e como você falou mais cedo, tudo está interligado. Então, se a gente passou uma reforma tributária, já tem um peso aí sobre o cálculo atuarial, e de repente também a gente se avizinha ali com uma eventual possibilidade de aprovar a alteração da escala de trabalho. Então, às vezes não vai ter uma causa única, né? Vai aumentar preço por causa da reforma, vai aumentar preço por causa de custo das empresas com a escala. Exatamente. Então, isso acaba gerando, sabe, uma soma de fatores que depois a gente não sabe qual é o culpado. A reforma tributária, a escala 6x1, enfim. Mas que vai afetar o mercado, que vai impactar o mercado, isso... Certeza, né? Isso não tenha dúvida. Em pouco tempo aqui nós já falamos sobre questões ligadas a contribuições previdenciárias e tudo reforma tributária, né? Você vê que tem muitas questões assim. E uma delas também, uma mudança recente aí, né? É a questão da reoneração da folha de pagamento, né? E aí a questão da contribuição previdenciária parece que tem uma diferença grande, né? Entre com a contribuição patronal, né? Entre folha salarial ou sobre a base de cálculo sobre o faturamento. Os empresários, eles já estão se adaptando, já estão... Não, hoje acho que dá para dizer já que os empresários já sabem fazer a conta, né? Isso começa em 2001,
tinha ali uma demanda por alguns setores que a mão de obra é mais ostensiva, mais intensiva, com maior quantidade. Então, por exemplo, o setor crocoleiro na época que tinha uma contratação muito grande de mão de obras, né, quando a colheita não era mecanizada. Em 2001 veio uma lei que fez essa substituição. Ó, você pode fazer a opção de, ao invés de pagar 20% sobre a sua folha de salário, você paga um percentual mais reduzido sobre a sua receita. Então, às vezes você fala, poxa, melhor pagar 1% do que 20%, mas depende, né? Depende. É 20% de uma base menor, 1% de uma base muito grande. Então demandava ali uma necessidade de fazer muita conta. Então, tinha empresas que fazia sentido fazer essa contribuição substitutiva. Quando ele tinha na folha de pagamento todos os cortadores. Agora tinha algumas unidades que se organizavam, ó, eu tenho unidade usina, eu tenho uma unidade agrícola que fazia planta, né? Então, para essa usina não fazia sentido porque a folha dela era menor, então o faturamento era grande. E depois, com a 12546, eles estenderam para serviço de informática, transporte, construção civil, né, para vários outros setores. Alguns setores não precisava fazer conta, né? Essa conta já fechava assim, de cara. Então, hotelaria, né, vários setores, isso já fazia muito sentido. E isso gerou, com o passar dos anos, uma expectativa. Poxa, eu organizei toda a minha atividade aqui, toda a minha operação, pensando que a minha contribuição era nesses moldes, né? Então, por isso que a gente vê, nos últimos anos, uma briga entre o setor econômico e o governo. Falar, eu vou cancelar aquela cobrança, né? Eu vou voltar a cobrança para a folha. Mas se você fizer isso, acaba a minha operação. Né? Então, a gente vê essa discussão, porque aí o mercado já absorveu esse custo e uma eventual revogação, uma reoneração da folha vai impactar preço. Então, assim, o mercado vai brigar para ter o menor custo tributário possível, mas se eventualmente cai, o mercado vai ter que remodular, vai trabalhar com preço, e o governo sabe disso. Então, poxa, se tem uma reoneração de folha para setores que eu estou entendendo que são importantes e vão impactar, se eu revogo isso, vai aumentar o preço, vai impactar a inflação, e aí a gente vê todo o impacto, né, não só econômico em contas públicas, mas também em ambientes políticos. Poxa, eu vou ter um desgaste político, né? Sim. Então, assim, a reoneração da folha, a gente viu, né, o ex-ministro da Fazenda tentando, né, revogar a contribuição substitutiva para arrecadar mais, né? Só que o mercado também falou, olha, se você fizer isso, vai ter demissão em massa, né? Eu vou ter que jogar isso para preço, vai impactar a inflação. Então fica esse discurso, né, que acaba assim, né, tendo uma resolução mais política do que técnica, no final das contas. E como essa questão de contribuições de custeio, né, interfere em tudo, né, em emprego, preços, né, a gente não tem essa noção mercado, tão ampla, custeio, mercado, né? Custeio, então assim... E é o que vocês, né, estão provocando, quer dizer, hoje a conta é para daqui 20 anos, né, então é difícil você fazer uma previsão hoje de alguma coisa que vai afetar, né, a vida de muita gente lá na frente, né? E aí nós temos também questões relacionadas à incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, né? Um exemplo disso, a questão do salário maternidade patronal, que foi julgado, né? E as empresas, elas podem recuperar esse crédito? Como que elas podem trabalhar essa questão previdenciária mais voltada ao empresarial? Como que você vê nessas questões? Então, uma das matrizes, né, de incidência tributária, como a já abordou, é folha de pagamento. Então, quando a gente fala assim, das maiores discussões tributárias no âmbito previdenciário, a gente está falando justamente dessas contribuições incidentes sobre a folha, né? Então, tem também algumas discussões sobre essas contribuições para terceiros, né? Então, a tributária tem para tudo, né? Mas eu acho que, puxando o gancho do que você falou, assim, quando a gente pega lá
né? Eu tenho mapeado mais ou menos ali umas 50 teses diferentes sobre possibilidades da gente discutir a não incidência sobre contribuição previdenciária cota patronal, né? Então você trouxe ali, o salário maternidade é um emblemático, porque já havia decisão, né, do Poder Judiciário falando que incide os 20% mais os terceiros sobre o valor que a empresa paga, né, para a gestante e a mãe, mas a mãe não está trabalhando, ela está em licença maternidade. Então, poxa, se a gente fala, quando a gente fala contribuição previdenciária sobre folha, a gente está falando assim, ó, mas o que é folha? Folha é salário. O que é salário? Salário é uma contraprestação pelo trabalho. Então, se a empresa paga uma contribuição sobre salário, tudo que não tem natureza salarial, via de regra, não deveria haver incidência, né? Exato. Mas aí, dentro dessas 50 possibilidades, a gente vai ter várias rubricas que podem ter e não podem ter natureza salarial e outras que não, e o judiciário oscila para dizer, ó, agora incide, agora não incide. Um outro exemplo também emblemático era o terço constitucional. O terço constitucional, o Supremo falou, ó, isso aí é um assunto da Lei 8.212, o artigo 28, que define lá o que é base para incidência de contribuição salarial, eu não tenho o que falar. E o STJ tinha falado, ó, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional. Então, e tem uma sistemáticazinha jurídica que, quando o STJ se posiciona num recurso repetitivo, a PGFN, que é quem, né, os advogados da União, eles vão lá e falam, poxa, não adianta mais a gente ficar discutindo sobre esse tema. Então, vou baixar uma nota técnica aqui, orientando todos os procuradores, e com isso também os auditores da Receita Federal, para falar, ó, não precisa autuar, e não precisa nem recorrer, nem contestar ações eventualmente na justiça sobre esse tema. Então, muitas empresas pararam de pagar. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, então, muitas empresas entravam com ação, ganhavam e recuperavam os últimos 5 anos do que havia sido pago de contribuição previdenciária sobre essas verbas indenizatórias. Com o parecer da PGFN, né, até nós, advogados, estávamos autorizados a falar, olha, com base nesse parecer, você está dispensado de fazer o pagamento. Então, teve muitas empresas pararam de pagar por conta própria, né? E aí, de repente, o STF fala, poxa, não, peraí, terço constitucional tem alguma coisa constitucional aqui. Reafeta o tema e julga pela incidência da contribuição patronal sobre o terço constitucional de férias, trabalhando ali uma ideia de que, e olha como nada é separado, né? Então, o que os tributaristas fazem, né? A gente pensa, vamos trabalhar aqui conceito. Se você falou que é contribuição que incide sobre salário, isso não é salário, logo não tem que incidir sobre o terço constitucional. Só que aí o STF fala, poxa, mas tem um problema aqui. Esse valor do terço constitucional, ele ao final vai ser agregado ao salário de contribuição. Se eu não tiver isso como base de custeio, lá na frente a pessoa vai se aposentar com um salário de contribuição maior e não teve contribuição agregada no decorrer dos anos. Então, aí o Supremo usa não só direito tributário, mas também com o direito previdenciário para fundamentar a incidência do tema. Então, poderia ficar várias horas falando sobre temas, mas para trazer essa ideia, né? Ó, algumas naturezas o judiciário já sedimentou, né? Então, os 15 dias que antecedem auxílio saúde e auxílio doença, então isso as empresas eventualmente, né? A gente fala, poxa, mas isso aí já tem um tempinho, já tá. Mas a gente vai nas empresas e tá lá marcada a rubrica para fazer cálculo de contribuição previdenciária. Então a gente vai lá, tira essa rubrica, levanta os valores, eventualmente as empresas pagaram a mais, e a gente consegue fazer, né, a restituição, fazer eventualmente compensação com outros tributos, né? Então 15 dias, o aviso prévio indenizado, né, férias indenizadas,
Então, algumas rubricas já têm classificado, ó, que não tem que cobrar, que não incide mesmo. A própria PGFN tem lá vários pareceres normativos dispensando os órgãos de fiscalização de fiscalizar. Alguns mais recentes, né, que aí a criatividade do brasileiro é quase infinita. Então a gente vai trabalhando, ó, por exemplo, uns mais recentes, não tão recentes assim, mas a retenção do INSS da cota do segurado. Quer dizer, eu vou pagar tributo sobre um valor que nem entra no bolso do empregado, já vai direto para o... Então, não faz sentido a empresa ter como base de cálculo o INSS do empregado, que nem entra no bolso dele, eu já faço a retenção e já pago. Então, eu tenho que pagar INSS sobre o valor líquido. Não só do INSS, mas também como do imposto de renda retido na fonte. Então, tem essas duas teses são mais recentes, mas aí o Poder Judiciário já está oscilando para dizer, a base é cheia, então tem que pagar INSS sobre tudo. Então, valores de coparticipação de seguro, né, indenizações, né, tem uma sistemática em que o empregado às vezes recebe ações da empresa, né, que eles chamam de stock options. Então, poxa, eu vou pagar INSS sobre um valor acionário que eu recebo em contrapartida ou em bonificação por tempos de empresa que eu estou aqui. Então tem muita discussão, assim, quase infinito, os temas que existem. Alguns a empresa pode já identificar e fazer no âmbito administrativo, então quer dizer, essas que já estão consolidadas, o parecer com nota técnica da PGFN, a empresa pode ir lá revisitar toda a sua apuração dos últimos 5 anos e fazer retificações, né, e fazer a restituição disso no âmbito administrativo, e algumas outras que necessariamente a gente recomenda, olha, não está claro aqui, a Receita Federal exige, então é interessante você fazer, né, buscar isso via judicial, né, e promover um processo, esse processo vai, né, sendo favorável, transitar em julgado, aí só a partir dali a empresa vai poder recuperar 5 anos anteriores à data do ajuizamento do processo. E isso impacta para o empresário, né? Essa decisão de já vou deixar de recolher ou não, depois vou ter que pagar tudo acumulado, ou já vou usar esse dinheiro agora para alavancar mais a empresa e no futuro vai compensar para mim fazer esse pagamento. O tributário é isso, assim, a gente fala, né, não gostaria de falar isso, né, porque a gente fala, ó, o tributo não teria que ser opção de agente de mercado, mas invariavelmente é. Né? Então, é um valor, assim, poxa, mas é um valor baixo, mas é um mês a mês, né, e o que você falou, às vezes é o dinheiro dentro do fluxo de caixa da empresa que permite ele contratar mais gente, né, ter uma maior escala. Então, é uma necessidade muito grande de revisitar. Então, hoje, com reforma tributária na mesa, eu sempre falo, ó, o olhar tem que ser abrangente. A gente vai olhar para a reforma tributária sobre o consumo, mas aproveita e já veja também se você não está pagando nada a mais, né? Ou se você pode discutir, né? Discutir judicialmente, porque a gente sabe que né, as cobranças, elas incidem sobre valores que não tem respaldo constitucional. Tanto é que tem tantas teses que o próprio judiciário reconhece como indevidas os punimentos. Né? Então talvez é um excelente momento para o empresário já fazer esse pente fino e adequar não só essa reforma, como também essas outras tantas questões que ele pode ter aí, né, de economia. Muitas dicas, né? Então fica o empresário que estiver assistindo aí já procure um especialista, porque vai ser necessário, né? Muitas oportunidades. E nós falamos aqui um pouquinho também já sobre a pejotização, sobre o MEI, né? E eu vejo que as pessoas não se atentam muito a determinados limites, às regras, e aí depois ele acaba tendo que pagar de forma retroativa impostos e também contribuições previdenciárias, né? Você vê isso muito na prática acontecendo, é comum que isso aconteça? É muito comum, assim, a gente vê, assim, né, por falta de orientação, por falta de esclarecimento, falta de informação, né,
alguns anos atrás, a Receita Federal fez uma operação assim, bem intensa especialmente profissionais liberais, que o profissional liberal declarava ali recebimentos de pessoa física, né? Mas esse recebimento de pessoa física é contrapartida do meu salário. Eu teria que ter recolhido, não eu, tá, gente? Não fiz isso, né? É só um exemplo acadêmico, vamos dizer assim. Né? Eu, advogado, declarei lá na minha declaração de imposto de renda recebimento de pessoa física, né, de trabalhos que eu fiz da advocacia. Eu teria que ter pago, como autônomo, o INSS. Sim. Isso não era usual, assim, ninguém pagava, né? Médicos, dentistas, advogados, enfim, todos os profissionais liberais não tinham esses esclarecimentos e conhecimento, colocava lá na declaração de imposto de renda e não recolhia. Num dado momento a Receita falou, poxa, eu tô com a faca e o queijo na mão aqui, eu tenho a declaração de imposto de renda do profissional liberal e tô aqui vendo uma falta de recolhimento. Só cruzar. Mas assim, só no escritório a gente teve uns 50 casos de não recolhimento de INSS sobre essas. Isso deve fazer, sem brincadeira, uns 15 anos. A gente ainda temos processo discutindo essa incidência lá no escritório. Então, você falava pejotização, né? Pejotização, a gente entende que existem limites, né, para trabalhar a pejotização. Então, uma pejotização que não é regular, que não atende a função, também pode ser questionada. Então, a gente vê muitas entidades que fazem, né, operam com a pejotização com o objetivo específico de economizar justamente a contribuição previdenciária, porque você contratando uma empresa, você deixa de ter os custos, né, que a gente falou aqui, 20% da cota patronal, de 1 a 3% de RAT, mais a parte de terceiro 6%, isso tem um custo relevante que gera uma economia aparente, né? Então, é o que você falou, pode ser que se a pessoa não fez uma operação certa, validada, né, uma pejotização que tenha consistência, ele pode vir a ter que recolher isso a empresa que contratou, mas também a pessoa que foi quem se beneficiou, contratada né? E que de alguma forma também se beneficiou sendo contratada. Então são temas que impactam diretamente em milhões, né, de brasileiros hoje que ou são PJ ou atuam como MEI, né? A gente vê que houve uma formalização do mercado, mas eu digo que o direito previdenciário ainda falta muita conscientização, né? O Brasil ele não educa para o direito previdenciário. O mais comum, né, no dia a dia da advocacia previdenciária é você lidar ali com o cliente que ele acha que atingiu a idade ou o tempo suficiente para aposentadoria, e aí ele se assusta com o valor do benefício, porque ele não sabe, ele não planejou, né, qual que seria o valor do benefício. Nos profissionais liberais, a questão do prolabore também, né, muita gente às vezes tem uma arrecadação muito alta, mas tem um prolabore muito reduzido, mínimo. A maioria, né? E aí ele chega lá no escritório e diz, não, mas eu sempre paguei no teto. Não, na verdade, tem contribuição aí que era parte patronal, então não vai te beneficiar. O seu prolabore, na verdade, é bem menor. E aí eles acabam até se assustando com isso, né? Eu já vi casos não muito antigos, casos recentes, né? Em que a pessoa ainda tinha aquela visão de que seriam as últimas 36 contribuições, algo que mudou lá em 1999, né? Algo que a Previdência já mudou a base de cálculo há mais de 25 anos e a pessoa ainda estava com aquela visão de que não, no final eu dou uma aumentadinha ali nas minhas contribuições, vou ter um benefício melhor. O brasileiro sempre achando, né, que no final das contas ele vai dar um eu acho que jeitinho falta e vai uma conscientização mesmo, né, por parte. Não é diferente quando a gente olha para o tributário, né? Exato. Então, no tributário, no nível de informação, para as pessoas saberem o que de fato elas pagam de tributo, e a reforma tributária, ela de alguma forma endereça esse tema, né, fazendo com que o tributo incida por fora. Então, na teoria a gente vai ter que se acostumar, então é R$1.000 um determinado item e o tributo é 280. Então isso vai aparecer, vai ser transparente. Hoje a gente não sabe. Estou comprando um caderno. Não sei o que tem de ICMS, o que teve de ISS. Às vezes a empresa que construiu esse caderno contratou uma prestadora de serviço para fazer o encapamento, para fazer arte gráfica.
Então, hoje vem para mim R$ 1.000, vem ali um destaque de alguns tributos, mas eu não sei de fato quanto eu paguei. Então, isso a reforma tributária tende a endereçar para deixar a incidência de quanto que se paga tributo de forma mais clara. Ainda vão ficar alguns resíduos aí que a gente não consegue identificar. E outros aspectos também que a reforma tributária tende a endereçar, né? Que é gerar, de alguma forma, um espírito de cidadania, né, fiscal, né? Alguns mecanismos ela já vem fazendo. Então, para eu tomar crédito, se eu no meu escritório comprei lá material de escritório, para eu tomar crédito, a pessoa que me forneceu tem que ter pago o tributo. Então eu vou começar a ter um cuidado maior de quem eu estou comprando, para saber, ó, esse cara é um bom pagador. Então, hoje a gente se preocupa muito com os nossos clientes, para saber se ele vai pagar ou não, né? Eu vou ter que me preocupar também com o meu fornecedor se ele paga tributo. Então, ó, a perspicácia aí de quem engendrou essa sistemática na reforma tributária, para fazer o seguinte, ó, agora quem vai fiscalizar o pagamento de tributos vão ser também os contribuintes. Os contribuintes também vão ter que ter um cuidado maior sobre quem estão comprando. Existe também endereçado na reforma tributária algumas ferramentas parecida com o que a gente tem na nota paulista, né, ou em alguns outros municípios e estados. A CBS também vai tratar isso como, olha, se você comprar e exigir CPF na nota, você vai ter créditos de volta. Então, a gente falou mais cedo assim, ó, que existe uma possibilidade da reforma tributária impactar muito quem tem renda mais baixa. Por quê? Vai comprar um determinado bem, para quem tem uma faixa de renda maior, impacta menos do que aquele que tem. Então a reforma endereçou algumas materialidades que vão ter uma tributação menor, por exemplo, esses itens de cesta básica, não vai ter incidência de IBS-CBS. Agora, se alguém recebe um salário mínimo, teve que pagar por uma consulta num dentista, num médico, ele vai pagar IBS-CBS, uma alíquota reduzida, mas vai pagar. Então, mas e como que a tributação equaliza isso? Então, vão ter ali mecanismo de devolução de créditos tributários para quem, de alguma forma, tiver uma renda mais baixa. Então, isso acaba fazendo com que também as pessoas se conscientizem de como é que o tributo impacta o dia a dia das pessoas, né? Então, mas é o que você falou. Para gente que só estuda isso, está muito claro, né? Mas a gente começa a conversar com as outras pessoas, isso não é acessível, né? Então, ó, quem é que vai ter cashback? Então, como que eu vou fazer para ter essa devolução de tributo? Então, nunca é claro, né? E a gente vê depois as pessoas que poderiam ter um direito, né, passam anos e anos sem instrução de como obter aquele benefício, né? Eu tô imaginando também E quando descobrem, só vai poder ressarcir os últimos 5 anos, né? Passou muito mais no tempo. tributário tem essa regra, né? Essa regra Também. Eu não preciso nem muito longe, né? A própria sociedade de advogados tem muitos colegas que ainda não atuam sobre, seja sociedade individual ou ele ainda atua como pessoa física. Ele tá lá. A gente estava na OAB de Quatá, vai fazer 2 meses já, a gente foi falar de reforma tributária para advogados, e assim, é isso que a gente está falando aqui, gente que não estava nem prestando atenção sobre, mas eu vou pagar IBS-CBS, eu não pago ISS, eu já pago aquele fixo trimestral. Então, assim, gente que nós, advogados, seremos impactados de forma muito direta e muito pesada. Hoje a gente, né, quando a gente fala aqui da tributação do advogado, a gente, ISS nosso, a gente se organiza como pessoa física, pessoa jurídica, justamente para pagar o ISS fixo trimestral, quer dizer, dá um valor por trimestre que fica mais em conta. A gente fala, numa tributação de uma empresa, no presumido, a gente estima ali de 14%, a gente pode ir de 14% para até 26%, né? Com alguma redução pode ir para 19%. Então, mas e créditos? Você falou que vai ter crédito.
Mas o setor de serviço não tem muita materialidade de crédito. Então a gente vai ter, às vezes, folha de pagamento e não dá crédito. Então, é o que você falou, assim, hoje não tem, né? A gente tenta fazer isso, né? A gente foi para a OAB de Quatá, né? A gente vai organizar também um evento aqui na OAB de Prudente para falar de tributação para advogado, mas com a reforma tributária batendo na porta a partir de janeiro, e o que você falou, pouca gente se organizando para entender e buscar o menor impacto possível. Acho que tem que conscientizar a classe também, né? Eu participei de um evento recente na OAB, a respeito de RPVs, precatórios, mas entrou nessa parte de recebimentos, de destaque de honorários e tudo mais, né? E aí os colegas até, eu vi assim que havia uma dúvida grande a respeito disso, uma colega até suscitou algumas questões lá que nós pensamos, realmente, tem que trazer um especialista aqui para conversar com a advocacia também, não é? E o previdenciário é a mesma coisa, assim, eu falo, né, por conta própria. Se você me perguntar como é que tá a minha situação previdenciária, eu não vou saber te dizer. Assim, pois eu vou já lhe dar uma solução. Eu vi alguns exemplos, eu já vi alguns exemplos. Exatamente, tem uma situação chamada planejamento previdenciário, né, que é importantíssimo que as pessoas façam, né, para saber em quanto tempo vai se aposentar, o valor, né, se eu preciso movimentar alguma coisa agora para lá na frente eu ter um benefício melhor. Se eu já me desespero. Você aumenta a contribuição, né? Com certeza. Esperar calmamente. Não, mas é muito importante essa questão né, principalmente, por exemplo, para os contribuintes individuais, né, os liberais que têm a tendência de pagar o mínimo, né? E aí eles... eu não sei o que passa pela cabeça deles, né, na verdade, porque um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim, que trabalhou a vida inteira ganhando um salário muito bom, né? Aí fez essa transição de carreira e agora hoje está pagando o salário mínimo, né? E não consegue enxergar que lá na frente, essa média dele que lá era boa, né? Ela vai se reduzir, ela vai ser derrubada, e aí valeu a pena, você trabalhou 20 anos, né? Ganhando um salário muito bom, e aí agora ele vai ser diluído porque você está pagando. Então as pessoas não têm essa consciência, né? E aí quando tem uma situação de receber um benefício por incapacidade, recebe um salário mínimo porque nos últimos 18 meses contribuiu nos últimos 12 meses contribuiu com o salário mínimo. E até se assusta, nossa, mas como assim? Não é a média? Não, tem um limite aí, né? A média... Existem regras específicas. Existem regras, exatamente, que precisam ser seguidas. E aí a pessoa toma um susto, né? A mesma coisa que tem chegado para mim são médicas, que são PJs, estão pensando em ter filhos, e pagam no salário mínimo, e aí vieram perguntar de mim, mas se eu fizer uma contribuição no teto, salário, né? Quem que vai me bancar aqui? Eu falei, não, vamos fazer um planejamento previdenciário, né, da melhor forma, que não vá doer no seu bolso, porque é um impacto agora, né, você pagar, acho que está dando o teto 1.600, 1.800? Vai dar em torno de 1.000 e pouco, né? 20%, né, sobre o valor, sobre o teto. Então, é uma questão de fazer planejamento, né? Porque é importante, né? Se você contribuiu muito, se você tem uma média boa, para que você vai prejudicar? Né? Eu acho que muitos no início também, né? Até por uma questão financeira, né? Querem economizar com a contribuição, porque sobre o teto realmente é um valor alto, né? Mas depois eles não fazem essa transição, né? Acabam tendo uma carreira de sucesso, recebendo valores altíssimos, como dividendos, né? E aí não fazem essa readequação do prolabore, né? Tem uma questão também que às vezes eu vejo algumas pessoas falando, que é a própria falta de credibilidade do Estado também, né? Vou contribuir, mas investir em outras fontes, então, né? Pagar uma previdência privada. Será que vai ter gente que vai custear a minha previdência? Exato. Exatamente. Também ainda tem isso. Jogar lá esse receio 80 anos, né? Então acho que tem muita gente que aposta, mas não se organizam também. Então eu não vou depender do Estado, mas vou fazer aqui uma complementar, não quero depender do Estado, mas aí ninguém faz nenhuma coisa nem outra. Exatamente. É muito importante isso, né? Sim. E uma última questão já quase fechando aqui nosso bate-papo, né? Chegando doutor, que delícia, caminhando para o final, passou tão rápido, né? Muito rápido, e que papo bom demais. Sim, e informação. Nós falamos sobre os profissionais liberais, né?
E tem o pessoal que paga no mínimo, mas tem também quem presta serviço para várias empresas, tem várias fontes de contribuições e acabam pagando acima do teto, né? E Exatamente. aí, nesse caso, ele pode restituir? Como que funciona? Você já viu casos assim? Já. Até, né, tem até um caso muito próximo lá do escritório que a gente, assim, né, já não era nem para estar acontecendo, mas a gente viu, né, uma pessoa que tem uma fonte de arrecadação numa faculdade, é uma médica, dá aula na faculdade, é conveniada à Unimed e também presta serviços via pessoa jurídica, mas tem ali o recolhimento do Prolabore. Então, quando você soma lá Prolabore, parte da Unimed, a da faculdade, ela não precisaria, né, recolher, porque ela já tinha o teto da própria faculdade. A faculdade já dispensaria ali os recolhimentos que ela fez pela Unimed e no Prolabore. Então, o que é possível ser feito, né? Identificando esse recolhimento no teto, hoje, se não me engano, R$19.000 por ano. Não lembro de cabeça qual que é o valor, tá, de recolhimento ao ano. É 8.700 por mês. Vai dar em torno disso mesmo. Talvez passe um pouquinho Então, próximo dos R$20.000 anuais. O que for recolhido a mais, é possível fazer um levantamento e fazer retificações desses valores dentro da Receita Federal e buscar a restituição. Já foi mais comum, acho que hoje também, né, com a informação, a divulgação da informação, os contadores já conseguem identificando, né? Chega lá para um contador, o contador já consegue identificar, ó, esse ano aqui você recolheu a mais. Passou, já né? comunica lá a sua fonte pagadora para ela não fazer retenção. Normalmente as fontes pagadoras exigem ali uma declaração de que você já contribui pelo teto numa outra instituição. Então aí são duas lições de casa, né? Então, olhar para trás para ver se isso não aconteceu eventualmente e não deixar isso acontecer, né? Não deixar para o contador, porque o contador, por mais que ele saiba, ele vai ver isso muitas vezes quando ele está recebendo as informações para fazer o imposto de renda. Então ele está olhando 12, não vou dizer nem 12 meses, ele está olhando, se ele recebe isso ali em abril, então ele está olhando para 16 meses com potenciais recolhimentos a mais. Né? Então também é uma possibilidade aí. E tem muitas questões, nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando, né? Exatamente. E sobre questões previdenciárias, aí, né? Muitas vezes nosso cliente previdenciário tem lá uma doença grave, poderia ter a isenção do imposto de renda, tem tantas questões aí que nós poderíamos debater aqui, né? Então, você vê que no início nós tínhamos esse receio de não ter uma relação entre as áreas, de ficar algo distante. Confesso que eu fiquei bem apreensivo. O que eu vou conseguir contribuir lá, mas na hora que a gente vai puxando, né, vai vindo um novelo de lã muito implicado ali, de tributário com previdenciário. De fato, tem muita coisa para ser explorada aí. Doutor, te agradeço imensamente pelo convite. Foi um momento aqui de muito aprendizado. Muitas aulas, muitas informações. Muito obrigada, doutor. Não, da minha parte é recíproco. Só da gente se estimular, debater, trocar ideias, a gente, né, sai daqui com muitas provocações aí do direito previdenciário, talvez até fazer uma lição de casa agora, né, sentar com vocês, peraí que eu tenho que pensar algumas questões aqui. E mostra, assim, a importância da gente ter, né, essa troca de experiências. Então eu que agradeço, assim, o convite deles, Vitor. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ter contribuído minimamente. Com certeza. Muito, contribui demais. E quem sabe, né, eu sigo o exemplo de vocês e já aproveito aqui para elogiar essa iniciativa de vocês, porque todas as informações que vocês trocaram aqui, comentando lá no podcast anterior, isso é de utilidade pública. Então, vocês estão levando conhecimento para muita gente que precisam dessa informação. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, sites, se quiser, fique à vontade para falar um pouco passar do IBET, o seu... da pós-graduação, né, que é referência. O IBET, assim, eu sou um pouco suspeito, porque hoje sou professor, mas eu brinco que abriu as portas para as minhas profissões, né? Sou professor, sou advogado, tributarista,
Então, abre portas diuturnamente, porque não porque ter feito o IBET, mas é que a gente está num convívio de troca com os alunos, está sempre atualizado, então sempre a gente está trazendo assuntos novos. Então, é um curso que a gente tem oferecido aqui com a Toledo Prudente, que é um curso muito bacana para quem quer se aprofundar no direito tributário, é o que eu recomendo, né? Todo mundo que trabalha com a gente lá no escritório, a gente acaba recomendando esse curso, todo mundo que passou e que está lá no escritório ou já fez ou está fazendo, então isso é um curso muito bacana, e eu falo assim, ó, mudou a minha vida, né? Então, por isso que eu quase dou depoimento sobre o curso, muito mais do que oferecê-lo como professor, né? Então, ele é um curso que ajuda não só a aprender tributário, mas ensina a pensar juridicamente, né? Então, tem uma metodologia muito bacana. Então, eu não sou um cara tão afeto ali às redes sociais, mas quem quiser procurar aí, José Mauro Oliveira Júnior, vai me encontrar lá no Instagram. E fiquem à vontade lá para seguir. Eu vi que tem as informações no site do escritório também, né? No site, a gente tem lá também, né, o meu escritório, Jorge Gomes Advogados, né, o site é jorgegomes.com.br, também a gente divulga bastante coisa ali. No Instagram do escritório a gente procura ser mais ativo também para, de alguma forma, poder compartilhar informações. Lá no Instagram, @Jorge Gomes Advogados, também tem bastante conteúdo. Quem quiser, né, se aprofundar um pouquinho mais sobre o direito tributário também, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Obrigado.